Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai seja presente em nossas vidas e que por meio de Cristo Ele possa concluir a obra que o seu Espírito começou em nós. Amados, hoje, sexta-feira, vamos aqui às nossas duas últimas perguntas da lição desta semana. E Paulo está falando à igreja de Corinto, falando sobre as questões do casamento, né? Contra a prostituição e toda a cultura liberal grega que permeava o cotidiano, a convivência dos irmãos cristãos naquela época, naquela cidade. Antes de vermos aqui as perguntas 11 e 12 de hoje, vamos recapitular rapidamente as duas perguntas que nós vimos ontem na quinta-feira. As perguntas 9 e 10, quando Paulo, dizendo que, justificando espiritualmente, porque que não era bom que o marido e a mulher se separassem, né? Quando pelo menos um deles fosse um crente, fosse um cristão verdadeiro, né? Alguém em Cristo Jesus, né? A esposa crente santifica o marido não crente, ou o marido não crente pode santificar o lar com uma esposa não crente, né? E, obviamente, fazer com que também os seus filhos sejam santificados. Olha que mensagem, né? Que mensagem alentadora, isso que Paulo traz para nós. E vimos também que Paulo diz que se um deles está criando ali um desequilíbrio no casamento porque não acredita em Cristo, ou seja, está criando um desequilíbrio com a outra parte do cônjuge e quiserem se separar, Paulo dá o conselho, então, que se separe, né? Para que ele se torne, então, uma pessoa livre, ele ou ela, né? Se torne uma pessoa livre para que eles possam viver em perfeita paz, porque foi assim que Deus nos chamou para viver uma paz perfeita. Então, diante dessas informações, dessa revelação, vamos então aqui para as perguntas 11 e 12. A pergunta 11 é assim: qual questionamento reflexivo faz o apóstolo Paulo à esposa e ao marido, né, de cônjuge não crente? O que é que ele diz? 1 Coríntios 7,16, Paulo diz assim: pois, como é que você, esposa, sabe que vai salvar o seu marido? E você, marido, como é que você sabe se vai salvar a sua esposa? Né? Olha só que linguagem Paulo está usando, né? Paulo não está dizendo aqui que está na esposa o poder de salvar o marido, ou que está no esposo o poder de salvar alguém, salvar sua esposa. Homem nenhum tem o poder de salvar ninguém. Quem salva é Deus, através de Cristo, mais ninguém. Então, seria algo realmente assim, equivocado, precipitado, nós entendermos aqui ao pé da letra, a letra morta, a letra gramatical, entender que Paulo está dizendo que o marido tem o poder de salvar uma esposa, ou que uma esposa tem o poder de salvar o marido. Esse poder é exclusivamente de Deus, né? Que por meio de Cristo salva as pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que uma vida santificada de um cônjuge para com outro, uma vida de exemplo, uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de fidelidade, de transparência, de equilíbrio, de sabedoria, de um para com o outro,
pode promover um ambiente saudável, espiritual, para que com isso, essa influência santa e poderosa do Espírito de Cristo em um dos cônjuges influencie o outro à salvação. É isso que Paulo está tentando dizer, né? E essa é uma crença coerente, é uma crença de bom senso, por tudo que Cristo ensinou, por tudo que os apóstolos ensinam. Então, não é porque nós não temos o poder em nós mesmos para salvar ninguém, que nós não podemos ser usados como instrumentos de salvação para com outra pessoa, porque Deus, ele nos usa como instrumento para levar o evangelho da salvação às pessoas. E ele pode nos usar como um instrumento de salvação para levar a salvação a outras pessoas, como ele usou Cristo. Então ele pode salvar sim pessoas através de nós. Agora, como isso pode acontecer? É como Paulo está tentando dizer. Ora, não pode haver precipitações de o sujeito estar preocupado em estar solteiro, estar casado ou viúvo, né? Numa cidade cheia de prostituição, como era a cidade de Corinto, e se precipitar, meter os pés pelas mãos, se separar da esposa, se separar do marido, e por coisas pequenas, ou quem sabe até por coisas, né, que poderiam ser resolvidas, meter os pés pelas mãos e aí agora estar sozinho e ficar mais vulnerável às tentações que vêm desse âmbito de promiscuidade, de prostituição, de imoralidade sexual, de idolatria e por todas as outras ameaças que haviam naquela cidade, né, de Corinto, que Paulo cita aqui várias outras, mas quando ele fala do casamento, Paulo tem uma preocupação só: a imoralidade sexual. Fornicação, o adultério, né? As imoralidades sexuais de uma forma geral, né? Então, Paulo está preocupado com isso, que um cristão solteiro, com o desejo de se casar, ou que já tenha passado por uma experiência do casamento, era algo assim muito desafiador estar solteiro naquela cidade de Corinto. E essa é a preocupação de Paulo, que também é uma preocupação nossa no tempo presente, porque nós vivemos dias muito, sim, a nossa sociedade moderna, liberal, é similar ou pior do que o que se experimentava lá na igreja de Corinto, no tempo do apóstolo Paulo. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta da nossa lição dessa semana, a pergunta, a 12ª, que diz assim: como Paulo conclui sua orientação a respeito de casamento, separação, etc., que aspecto espiritual deve ser considerado por cada cristão chamado por Deus? O texto de 1 Coríntios 7,17 diz assim: cada um deve continuar a viver na mesma condição que Deus lhe deu, a condição que tinha quando Deus o chamou. E isto que ordeno em todas as igrejas. Primeiro aqui, a parte final do verso, Paulo não está dizendo que ele ordena porque ele tem uma autoridade hierárquica sobre os irmãos, e ele agora, assim como Cristo, tem o poder de dar ordens. Não. Paulo é apenas um servo. Quem dá as ordens são Cristo, é Cristo que dá as ordens, né? E essas ordens, claro, Cristo já recebeu essa autoridade de Deus para fazer isso. Então, quando Paulo diz que ordeno, é como se ele dissesse assim, ó, essa orientação que eu estou passando para a igreja já é uma orientação que eu recebo do Espírito de Cristo para que a igreja siga essas orientações, porque fazendo isto, a igreja está dentro da vontade estabelecida por Deus
para que as pessoas vivam uma vida que lhe agrada, uma vida em justiça, né? Pois bem, deixar bem claro esse detalhe, porque tem algumas pessoas que, às vezes, lendo isso aqui, podem entender que Paulo tem uma autoridade semelhante à autoridade de Cristo, né? Para que algumas pessoas, entendendo assim, achem que porque ele tem um título de pastor e comanda uma igreja, ele tem poder de dar ordens às pessoas como se fosse Cristo, né? Não, tudo isso aqui está baseado nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. É uma vontade que vem de Deus, expressa por Cristo ao ouvido espiritual do apóstolo Paulo. Então, Paulo chega a dizer aqui que as pessoas devem viver uma vida na condição que Deus lhe deu. Qual foi a condição que Deus lhe deu? Se Deus permite que você viva uma vida de solteiro, suportando as tentações das imoralidades sexuais, das prostituição, e você lida muito bem com isso, não caindo nessas coisas, nessas tentações, aceite essa vida que Deus lhe deu. Não vá buscar uma vida que os outros levam, não cobice a vida que o ímpio leva. Ah, porque aquele rapaz ali, jovem, rico, famoso, né? As mulheres estão todos em cima dele. E ele é chamado aí, conhecido por todos como alguém que se deu bem na vida, é um vencedor, é uma pessoa que todo mundo queria ter a vida dele, porque ele vive rodeado de mulheres aqui na cidade de Corinto, uma cidade, né, muito prostituída, onde os homens podem ter várias mulheres, viver uma vida de prazeres, etc, etc. Não. O que Paulo está dizendo claramente é: cuidado com essa vida. Qual foi a vida que o Senhor, né, lhe deu no momento em que ele chamou você? Baseado, conforme o contexto aqui, baseado nos dons que Deus lhe deu, né? Quando Deus lhe chamou e lhe deu, né, o dom que você tem para a igreja, você estava casado com uma mulher incrédula? Por que você vai separar dela agora porque você virou crente e ela é incrédula? Ela não crê igual você, não entendeu, ela não teve o encontro que você teve com Cristo. Agora, porque você já estava casado com ela, aí agora você conheceu a Cristo, vai se separar dela? Não é o caminho mais sábio, né? Não é melhor você testemunhar desse Cristo maravilhoso que transformou a sua vida e certamente pode influenciar a sua esposa também a querer esse mesmo Cristo que transformou a sua vida? Esse não seria o caminho mais sábio a seguir? Da mesma forma, a esposa, em que momento Deus lhe encontrou? Não é? Então, qual foi o chamado que Deus lhe deu quando o Senhor lhe encontrou? Você é uma esposa que já era uma mulher casada, que já tinha um esposo? Não é porque agora você se tornou crente e o seu marido não é ainda, o seu marido nem conhece a Cristo, que isso é um motivo de separação. Essa é uma questão principal que o apóstolo Paulo traz. E imagino que a igreja de Corinto tinha todo esse espectro, né? tinha essa diversidade de cenários, né? Essa diversidade de problemas, porque, né, imagine ali na igreja de Corinto, imagine que na igreja de Corinto tinha, na cidade de Corinto, houvesse 400 cristãos. Imagine isso, eram muitos cristãos, né? Se fosse 400. Não sei se tinha 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000, não sei quanto tinha. Mas imaginemos que tivesse 400 cristãos. Ora, eram 400 experiências diferentes, eram 400 realidades diferentes, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas tentações, suas provações, não é mesmo? Então, Paulo faz aqui traz uma abrangência muito grande, né? Falando de diversos assuntos, mas nesse contexto aqui, quando ele explora a questão do casamento, ele é muito didático. Ele mostra assim vários ângulos dos desafios que tem um casal casado, um casal onde os dois é crente, o casal onde só um é crente, né?
a vida de um solteiro, a vida de um viúvo, e todas as preocupações do apóstolo Paulo é justamente que a igreja busque viver a vida em Cristo Jesus. Uma vida ilibada, uma vida de exemplo, uma vida que as pessoas possam olhar para o cristão e, através da vida dele, possa glorificar a Cristo, né? Glorificar a Deus pelo testemunho visto neles. Essa é uma das preocupações. E não é somente essa preocupação, porque não basta você ser um cristão exterior, que as pessoas vejam ali a piedade de um homem honesto. Não, tem que sentir dentro do coração também. Paulo deixa bem claro que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, a nossa vida tem que ser uma vida de santidade, não só na igreja, mas dentro do lar, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, sempre fugindo, né, das tentações, principalmente aquela que é uma grande ameaça ao casamento, na realidade de Corinto, que é a questão da prostituição, fornicação, adultério e todo tipo de imoralidade sexual que as Escrituras apontam como maldições.